tudo bem? Este é o episódio de número 278 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos conversar sobre o artigo O papel dos influenciadores digitais na comunicação integrada de marketing, uma revisão sistemática da literatura, de autoria de Camila Candeia Paz. A ideia é entender como o mundo acadêmico tem conectado a prática já consolidada do marketing de influência com a teoria da comunicação integrada de marketing. Assim. E para essa conversa a gente pode seguir um roteiro, né? Primeiro a gente define esses conceitos. O que é marketing de influência e o que é essa tal de comunicação integrada de marketing? Ah, sim. Certo. Depois vamos para o problema central que o artigo aponta, que é essa lacuna entre o mercado e a academia. Daí a gente vê como a pesquisa foi feita e o resultado, que, olha, é bem chocante. A partir disso, a gente analisa o que foi encontrado, essa evolução da visão sobre os influenciadores, e por fim a gente amarra tudo, né? Vendo o que isso significa para o futuro do marketing. Ótimo. Então, para começar, é impossível ignorar a força dos influenciadores hoje. Eles são uma realidade, né? Não tem mais como fugir. O artigo, inclusive, traz uns números que ajudam a gente a ter uma dimensão disso. A previsão é que o mercado global de marketing de influência chegue a mais de 22 bilhões de dólares em 2025. É muito dinheiro. É uma cifra astronômica. E o mais interessante não é só o valor, é o impacto cultural. O estudo cita uma pesquisa que mostra que mais de 70% dos jovens da geração Z seguem pelo menos um influenciador. 70%? Pois é. Isso quer dizer que essa figura faz parte da rotina, das decisões de compra, principalmente desse público. E tem um ponto que o artigo levanta que, para mim, é a grande sacada para entender esse sucesso todo. É a percepção de que os influenciadores são mais próximos, mais parecidos com a gente e, por isso, mais confiáveis. Muito mais do que aquelas celebridades da TV, do cinema, sabe? Existe uma sensação de autenticidade, gente como a gente. Essa conexão é que vale ouro. Perfeito. Essa percepção é a base de tudo. O artigo usa um termo ótimo para isso: cocriação de valor. Pensa que é uma via de mão tripla. Como assim? A marca ganha relevância, o influenciador ganha autoridade e o seguidor se sente representado. Todo mundo ganha. Não é só um anúncio, é quase uma recomendação de amigo. Entendi. De um lado, então, a gente tem esse universo dos influenciadores. Gigante, baseado em confiança. Mas o título do artigo conecta isso a um outro termo que soa bem mais corporativo. Comunicação integrada de marketing, assim. Parece o oposto de autêntico, de gente como a gente. Como é que esses dois mundos se encontram? Essa é a grande questão, e é o que o estudo investiga. O termo soa acadêmico, é verdade, mas a ideia por trás é bem simples. Sim, não é só fazer o logo ser igual em todo lugar. Certo. É bem mais profundo. O artigo define como uma filosofia de gestão, que busca coerência, sinergia, em todos os pontos de contato com o consumidor. Ok, me dá um exemplo prático. Se eu tenho uma marca de tênis de corrida. Boa. Seria garantir que a mensagem de performance que o influenciador atleta passa seja a mesma que a pessoa sente ao ler a descrição do produto no site, ao falar com o vendedor na loja... Até na embalagem. Até na embalagem, na política de troca. É como se a marca fosse uma pessoa com uma personalidade só. Assim, é o maestro que garante que a orquestra inteira toque a mesma música. Gostei da analogia da orquestra, faz todo sentido. A marca precisa ter uma voz única, consistente. E o artigo fala que esse conceito também evoluiu, né? Sim, muito. No começo era visto só como uma ferramenta, tipo, vamos padronizar as cores. Hoje, assim envolve a empresa toda. O objetivo não é só vender, é construir um relacionamento de longo prazo. Ok, o cenário está claro. De um lado, a prática bilionária do marketing de influência. Do outro, a teoria da SIM, que prega consistência. E aí a gente chega na pergunta que motivou a pesquisa. Os pesquisadores, eles estão conseguindo conectar essas duas pontas? E aí que a história fica muito interessante. O objetivo do artigo era esse: mapear o que já foi publicado sobre a integração entre influenciadores e a estratégia de SIM. Para isso, a autora fez uma revisão sistemática. O que seria isso na prática? Uma busca rigorosa disso.
em duas das maiores bases de dados científicas do mundo, Scopus e Web of Science. Ela definiu um período de 2015 a 2025 e buscou artigos que tivessem os dois temas juntos. E depois foi filtrando para garantir que só ficassem os estudos que discutiam a relação de forma aprofundada. Imagino que com esse boom dos influenciadores ela tenha achado centenas de artigos, certo? Era o que todo mundo esperaria, né? Um tema tão quente, tão relevante. Mas aqui vem a grande surpresa do estudo. Depois de aplicar todos os filtros, de analisar tudo com cuidado, Sim. o resultado final dessa busca exaustiva foi um total de apenas 3 estudos. Espera aí. 3. Não 300, 3. 3. Apenas 3 artigos em 10 anos nas maiores bases de dados do mundo? Isso. Isso parece impossível. É um número que choca. E essa é a grande descoberta. A autora descreve como uma escassez histórica de pesquisas. O que isso revela é um abismo gigantesco entre a prática do mercado e o que a academia formaliza. Nossa, é como se as empresas estivessem construindo foguetes e a ciência ainda estivesse discutindo a invenção da roda. A imagem é essa. A prática está anos-luz à frente da teoria. Isso é realmente espantoso. E torna a análise desses 3 únicos artigos ainda mais valiosa. O que eles nos contam? O artigo aponta que existe uma revolução no pensamento, né? Exatamente. E ao colocar esses 3 estudos lado a lado, a autora percebe uma linha do tempo clara. Uma evolução na maneira como os influenciadores são vistos pela teoria. A gente pode separar em 2 grandes visões. A primeira, dos estudos mais antigos, a gente pode chamar de visão instrumental. Instrumental. Soa como se o influenciador fosse só uma ferramenta. É por aí. É precisamente isso. Essa visão aparece nos trabalhos de 2021 e 2024. Nesses estudos, os influenciadores são tratados de forma periférica. São vistos como mais uma ferramenta tática. Um canal. Como um anúncio de revista ou um outdoor. Isso, um espaço de mídia ambulante. Não importa muito quem é o influenciador, desde que ele tenha o alcance. É uma visão que subestima muito o poder de comunidade que eles têm. É uma visão um pouco antiquada, né? Sim, reflete um primeiro estágio de entendimento, talvez um pouco ingênuo. Nesses trabalhos, eles são mencionados, mas não são integrados de verdade na lógica da SIM. Você pode plugar e desplugar da estratégia. Ok, essa é a visão inicial. E qual seria a segunda, a que representa a evolução? A segunda é a visão estratégica. Ela aparece no estudo mais recente, de 2025. E aqui a gente vê um salto de qualidade teórico gigantesco. E o que ele propõe de tão diferente? Ele para de tratar o influenciador como um instrumento passivo e posiciona os influenciadores como o que eles realmente são, atores centrais e estratégicos no sistema de comunicação. Agora sim, os autores chegam a propor um modelo que conecta 3 pilares: a identidade do influenciador, a coerência da mensagem e como isso se integra com os outros pontos de contato da marca. Aí a coisa fica mais complexa. E mais real, né? Não é só contratar alguém para segurar um produto e sorrir para a foto. Muito mais. E o fascinante é que essa abordagem se conecta com a ideia de marcas pessoais. O estudo reconhece que o influenciador é uma marca em si, com seus valores, sua narrativa. Faz todo sentido. Portanto, a chave para o sucesso é a coerência entre a marca pessoal do influenciador e os valores da marca que o contrata. É um casamento, não um aluguel de espaço. A diferença é brutal. É a diferença entre uma marca sustentável pagar qualquer um para fazer um post e essa mesma marca criar uma linha de produtos com um influenciador que é ativista ambiental. Perfeito. No primeiro caso é um outdoor. No segundo é um parceiro estratégico que valida a mensagem de forma genuína. E essa é a evolução que os 3 artigos mostram. A literatura, mesmo devagar, está amadurecendo. Certo. Depois de passar por todo esse caminho, qual é a grande conclusão que o artigo nos deixa? O que a gente leva para casa? A conclusão principal é um pouco um banho de água fria. Confirma que a conexão entre a teoria da SIM e a prática do marketing e influência ainda é muito frágil no mundo acadêmico. A academia está, de fato, correndo atrás do mercado. Mas,
pelo que vimos, existe uma luz no fim do túnel, um sinal de que as coisas estão mudando. Sim, essa é a boa notícia. A literatura, mesmo sendo pouca, mostra sinais de amadurecimento. Está se movendo de uma visão tática para uma abordagem que reconhece a importância estratégica do influenciador. E o que isso significa na prática? Para os pesquisadores e principalmente para os gestores de marketing que estão no dia a dia. Para os pesquisadores, é um convite. Existe um campo enorme e fértil para ser explorado. Uma oportunidade de desenvolver modelos que ajudem a entender e gerenciar essa relação. E para os profissionais do mercado, qual é a lição? Para os gestores, o recado é um chamado à reflexão. Contratar influenciadores como se fosse mídia tradicional é um desperdício de potencial. É preciso ir além do número de seguidores e buscar um alinhamento estratégico profundo. E por que esse alinhamento é tão vital? Porque essa consistência, essa coerência entre a marca, o influenciador e a mensagem que gera os resultados de longo prazo. Não só um pico de vendas, mas o fortalecimento da marca, a intenção de compra sólida e, o mais difícil de todos, a fidelidade. Entendi. Uma campanha pontual gera cliques, mas a comunicação integrada é o que constrói uma marca forte. Exatamente. É o que constrói um relacionamento duradouro. Para encerrar nossa conversa, fica a sensação de que a prática do marketing de influência foi um carro de corrida que disparou na frente, enquanto a teoria acadêmica ficou na garagem tentando decifrar o manual. É uma ótima imagem. Agora a teoria começa a dar os primeiros passos para alcançar a prática e nos ajuda a entender que o papel de um influenciador é muito mais complexo do que um simples post. Pois é, a teoria chega depois, mas chega para trazer ordem, profundidade e um sentido mais estratégico para aquilo que o mercado muitas vezes vinha fazendo de forma intuitiva. E para deixar uma última provocação no ar, se os influenciadores estão se consolidando como verdadeiras marcas pessoais, com suas próprias comunidades, até que ponto a dinâmica de poder está mudando? Olhando para o futuro, quem vai validar quem? Será a grande marca que dá credibilidade ao influenciador? Ou será cada vez mais o influenciador que empresta sua credibilidade para validar a marca? Essa é a pergunta que redefine as regras do jogo. A resposta para ela vai moldar a comunicação das próximas décadas. É algo para observarmos com muita atenção. E se você gostou de nosso papo, compartilhe o nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!